está comigo aqui no meu canal Opinião Simone Amorim, desta vez para falar um pouquinho sobre formação de preços. Disponibilizo parte de uma aula do meu curso de formação de preços sob a ótica da nova lei de licitações, lembrando sempre que, independente do tema, quando relacionado à formação de preços, você deve se ater ao fato de que o preço praticado aí no seu órgão não pode superar o preço praticado no mercado, ou seja, o seu orçamento tem que estar condizente com o preço praticado no mercado. Isso é uma premissa da nova lei de licitações. Se você gostar do conteúdo, fique comigo, divulgue o conteúdo, divulgue o meu canal para colegas que precisam também falar sobre a nova lei de licitações, deixe o seu joinha, o seu comentário e se inscreva se ainda não estiver inscrito. Vamos começar a tratar da pesquisa de preços sob a ótica da nova lei de licitações. Então, o artigo 23, ele nos diz o seguinte: o valor previamente estimado, vamos prestar muita atenção agora nesse artigo 23, que é praticamente o principal artigo da formação de preço da nova lei. Então, o valor previamente estimado da contratação, o valor previamente estimado deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto. Então aqui, gente, esse inocente dispositivo diz muita coisa. Primeiro, o valor previamente estimado, então o nosso orçamento estimado, deverá ser compatível com os praticados no mercado. Esse é o objetivo, inclusive, da nova lei. Considerados os preços constantes de bancos de dados públicos. Então, olha aqui, mais uma vez, bancos de dados públicos com caráter de oficialidade. E as quantidades a serem contratadas. Então, eu tenho que levar em consideração as quantidades. Então, vocês vão ver tribunais de contas focados na quantidade. Porque a quantidade tem íntima relação com o preço que eu vou conseguir, tá? E aí, o que eu observo? Isso aqui eu vou poder abstrair do banco lá, do Portal Nacional de Contratações Públicas. Observadas a potencial economia de escala, isso em relação ao quantitativo, né, que eu vou adquirir, e as peculiaridades do local de execução do objeto. Então, olha lá. Será que eu posso comparar coisas incomparáveis? Então, não adianta nada eu dizer que, por exemplo, o transporte lá que a gente usou como exemplo, de Corumbá, transporte escolar é X, né? E o transporte escolar de Japorã é Y. E querer questionar por que o transporte de Japorã, de repente, vai estar mais caro que o transporte de Corumbá. Ou lá em Corumbá, querer questionar, né, alguma coisa e fazer a comparação com o Japorã. Nós temos que comparar coisas comparáveis. Então, vamos lá. Principal ponto que se fornece aquele objeto. Então, a distância do município está daquele ponto principal de potenciais fornecedores, né? Aqui no nosso estado, não é só a nossa capital. Lá na região de Japorã, né, a gente tem o Paraná como referência. Na região de Selvíria, nós temos o estado de São Paulo como referência. Inclusive, ali naquela região de Paranaíba, nós temos muito mais forte, e para muitos objetos, o estado de São Paulo. Os potenciais fornecedores estão lá, em relação aqui ao Mato Grosso do Sul, né? Então, nós temos que considerar a distância daquela cidade do centro fornecedor, do principal centro fornecedor, a quantidade que aquela cidade vai adquirir, certo? Em relação a outra. As peculiaridades, olha lá, as peculiaridades do local. Então, quais são as peculiaridades do local? Para determinados objetos, isso tem muito impacto, né? Por exemplo, as peculiaridades do local. A gente estava falando do transporte escolar. Peculiaridade do local que tem região de rio. Então, transporte fluvial, que não tem em outro local.
Peculiaridade de região, que tem, por exemplo, a possibilidade daquele objeto chegar pelo trem, né? Então, nós temos que considerar as peculiaridades do local. Tá? Por exemplo, na formação de preço para credenciamento de médicos, o que eu tenho que considerar? Então, se a minha principal fonte fornecedora dos profissionais está em Campo Grande, a distância que eu tenho, né, de Campo Grande, de repente o município que está fazendo o credenciamento, ele é um polo de atendimento regional. Então isso, gente, é que vai fazer o preço variar. Então agora, efetivamente, pelo Portal Nacional das Contratações Públicas, nós vamos poder localizar situações, né, outros órgãos que realmente têm a nossa realidade. Eu vou poder, de repente, me comparar lá com o estado do Paraná, uma cidade que tem o mesmo porte, que tem a mesma realidade, que está a mesma distância da principal fornecedora, uma distância aproximada, tá? Então, tudo isso é muito importante. No processo licitatório para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, conforme regulamento, o valor estimado será definido com base no melhor preço aferido por meio da utilização, e agora vem, dos seguintes parâmetros adotados de forma combinada ou não. Seguintes parâmetros. Então, os seguintes parâmetros são exatamente, as minhas fontes, né? A nova lei traz as fontes. E quando eu falo, olha lá, composição de custos lá, Portal Nacional de Contratação Pública, contratação similares da administração, que a gente já falou até um ano, que nem sempre é referência, tá? Mídia especializada. Vocês estão vendo que tem uma ordem, 1, 2, 3, tá? Então, se eu voltar ali, por meio da utilização dos seguintes parâmetros, leia-se fontes, das fontes indicadas na lei, tá? Adotadas de forma combinada ou não, adotados, né, parâmetros, de formas combinadas ou não. Então, significa, gente, diferente de obras, que eu vou poder adotar aqui, o Portal Nacional, que vai ser, sem sombra de dúvida, a nossa principal fonte, tá? Ou outras contratações similares, tá? Ou mídia especializada, tem tabelas de referência e tal, tá? Pesquisa direta com no mínimo 3, pesquisa com fornecedores, e aí eu falo, com no mínimo 3 fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores. Viram aqui? Primeiro ponto. Estas fontes, a lei fala que elas podem ser adotadas de forma combinada ou não. Quer dizer, eu posso adotar, e aí vem o meu normativo e vai falar assim, olha, todo normativo vai falar quais são as fontes prioritárias, as preferenciais, tá? Aqui para a União, vai ficar lá o Portal Nacional, que eu acho que vai ficar para todo mundo, porque vai ser a principal fonte mesmo. Mas eu tenho esses outros parâmetros, e quando, segundo a nova lei, eu for adotar pesquisa com fornecedores, o que mudou? Vamos lá. Isso aqui mudou no seguinte parâmetro. Se hoje eu tiver uma pesquisa com fornecedor, uma pesquisa da ata do meu vizinho, uma pesquisa do portal lá de painel de preços, eu tenho 3 fontes, não tenho? Tá super válido, não tá? Só que agora, pesquisa direta com o fornecedor, mas está me trazendo o mínimo. Então, me parece que para eu considerar isso aqui como uma fonte, eu vou ter que ter no mínimo 3 amostras. Certo? E mais, olha aqui, Aí eu tenho que lembrar que pode ser de forma combinada ou não. E aí eu não sei como é que os tribunais vão entender. Karina, eu estou fora do ângulo da câmera aí? Não, né? Tá. Então, olha só.
tem que ver como os tribunais vão entender isso, né? Se eu vou poder fazer cotação só com o fornecedor, né? Então vai ter que vir o seu normativo e falar assim, você vai ter que adotar primeiro essa, depois, na ordem, sabe, eliminatória, tá? Os normativos que estão sendo assim. E daí, se eu chegar aqui, né? Se eu fizer a pesquisa com fornecedores, é no mínimo 3. E ainda tenho que justificar por que eu escolhi esses fornecedores. Por que eu cotei com esses fornecedores. Então, mais uma justificativa para o setor de compras. Lá na pesquisa que vai ser materializada nos autos. Né? E aí, a lei, ela é sábia. Com absoluta certeza, há uma razão, né? Então, se eu ficar contando sempre com os mesmos fornecedores, e não obstante as minhas justificativas, será que vai colar? Né? Então, fica essa pergunta para vocês. Olha lá. E que não tenham sido obtidos, então, os orçamentos, olha lá, tem que estar até 6 meses de antecedência da data de divulgação do edital. Pesquisa na Base Nacional de Notas Fiscais. Outra coisa muito bacana que eu achei que a nova lei trouxe, também vai ser uma fonte muito importante, ainda não está preparada para ser operacionalizada, mas vem cá, a nível de Brasil, tudo que se compra pela administração não tem que ter uma nota fiscal? Hã? Por que até hoje a nota fiscal só recebe se tiver? Por que até hoje ninguém pensou nisso como fonte de pesquisa, gente? Então vejam que também vai ser uma fonte importante. Se eu tiver uma base de dados para abstrair, eu tenho direto lá, eu vou consultar e eu vou ter direto os preços efetivamente praticados. Aí eu tenho que levar em consideração as especificidades do local, economia de escala, tudo aquilo que a gente falou. Mas eu vou estar pesquisando, ó, uma fonte muito bacana, fidedigna, que vem aí na nova lei de licitações.